Olá, pessoal, bom dia. Estamos já, né, no mês dia 2 hoje. Ele vai, né, o nosso programa, ele vai no próximo sábado. Nós já estamos gravando hoje uma linda manhã de quarta-feira, dia 2 de março, mês das mulheres. O problema é que nesse mês de março nós estamos vivendo algo atípico. Depois eu passo para as meninas cumprimentarem a todos. Nós estamos vivendo um período atípico porque parece que entramos numa guerra. Muitos poderiam dizer, parece não, Marília, já estamos em guerra. Eu reluto um pouco em acreditar que ainda que já estejamos em guerra. Porém, as perspectivas não são tão boas assim. E eu tenho muito medo que nós entremos numa guerra. Mas o mês de março, ele continua sendo o mês de todas nós, mulheres. Tanto é que hoje, talvez, nós até tenhamos a presença do filho da Vanessa, o Heitor, aqui com a gente. E nós até conversamos um pouquinho a respeito, né? E a Vanessa disse, hoje talvez o Heitor participe um pouquinho e tal, não há escolinha hoje. E nós todas pensamos o seguinte, meu Deus, somos mulheres, temos os nossos filhos e cuidamos deles há gerações e milênios. E vamos continuar a fazê-lo com muito orgulho, né? Não é uma questão de, não pode aparecer. Pode sim, somos mulheres e temos orgulho de sermos mães. Eu e Bia não somos mães, mas a Vanessa é por nós duas. E mais ainda, a Vanessa é mãe de todas nós aqui. Então, há mais essa característica. Coitada da Vanessa, vai levando o povo aqui nas costas. Nasceu para ser mãe. Que coisa linda. Então, assim, hoje nós começaremos a falar das mulheres, mas esse nosso primeiro programa das mulheres, o mês de março, será todo dedicado a elas. Ele falará também da guerra e da participação das mulheres na guerra, e isso é muito importante, né? Bia e Vanessa para fazerem os seus bom dias, os seus bom tudo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, bom dia da semana, quando você estiver assistindo, né? É um prazer estar aqui de novo com todo mundo, né? Comemorando o Dia das Mulheres, um mês que está começando aí novo, mês de março, e vamos com tudo, né, pessoal? Vamos arrasar! Feliz mês de março, né? Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. A gente está aqui com os nossos desafios diários, né? Como a Marília falou. O Heitorzinho está ali no outro quarto. Não se atrapalhem aí, se incomodem. Se ele bater aqui na porta, qualquer coisa, eu apresento ele para vocês. Mas ele está lá quietinho assistindo o celular. E a gente vai tocando o nosso programa que está lindo aqui. Tá tão gostoso hoje, olha, a gente vai falar algumas curiosidades, algumas coisas bacanas, né, sobre essas mulheres fortes, guerreiras que a gente tem na nossa história. E aí eu já queria começar falando aqui, né, sobre esse Dia Internacional da Mulher, que é comemorado mundialmente, olha que bacana, no dia 8 de março. Ele é comemorado no dia 8 de março, mas a gente acaba, né, falando sobre a mulher no mês inteiro, né? Acaba sendo o mês de março inteiro voltado para as homenagens às mulheres, né? As empresas fazem em diversos lugares, né? Escolas, no trabalho. Então, o Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8, porque em 8 de março de 1917, milhares de mulheres se reuniram num protesto na Rússia, inclusive, né? Mesmo lugar onde estamos tendo esse desafio enorme agora. E aí, então, ficou conhecido como Pão e Paz. Neste protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho e de vida, né, e lutaram contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu ali entre 1914 e 1918.
Assim, nós podemos dizer que a comemoração do Dia Internacional da Mulher frisa a importância da mulher na sociedade e a sua história como lutadora, né, pelos seus direitos e por tudo, que mulher é tão guerreira que mulher luta, independente do porquê, né? Mulher luta, está sempre aí com bravura e garra na luta por uma vida melhor em todos os sentidos, né? Seja social, seja família, seja seus próprios direitos de mulher, né? A gente está sempre na batalha. Guerreiras que somos. Tanto que essa história ela vai muito além, né, do dia da guerra, da Primeira Guerra, tanto que porque teve outros acontecimentos que recordam a luta das mulheres, como a avó estava falando, né? A gente luta para tudo. Então, a gente antigamente fazia longas jornadas de trabalho, recebe salário mais baixo, não tinha direito ao voto. Antigamente, mulheres não votavam, era só os homens, né? Tanto que anterior ao movimento das operárias russas, em 1908, houve também uma greve das mulheres que trabalhavam numa fábrica de confecção de camisas, que era localizada lá em Nova York. Nessas trabalhadoras, elas costuravam cerca de 14 horas diárias, né? Mais do que um médico trabalha, um médico trabalha 12 horas, né? Exato. Então, trabalhava 14 horas diárias e recebiam entre 6 e 10 dólares por semana só. Então, assim, além de reivindicarem, né, melhores condições de trabalho mesmo e a diminuição na carga horária, elas também buscavam um aumento dos salários delas, porque era um salário muito baixo para o tanto que elas trabalhavam. Isso porque naquela época os homens eles recebiam muito mais do que as mulheres. Porque hoje em dia a gente sabe que tem aquela indiferenciação ainda, mas é um pouco mais mais tranquila, mais baixa. Antigamente era muito discrepante, né? Era um salário assim totalmente fora do normal. Então tem muita história, né? Exato, Bia. Não, mas exatamente, você falou da fábrica de Nova York, né? E olha só que interessante, no dia 25 de março de 1911, um incêndio gigantesco nessa fábrica de camisas, né? Ele matou 146 mulheres, dentre as 500 que trabalhavam lá. Então, nota, praticamente que mais de um quarto, quase, né, um terço das mulheres que trabalhavam lá. E a maioria das funcionárias que morreram eram imigrantes judias e algumas tinham apenas 14 anos, porque naquele tempo o trabalho não era regulamentado. Então, vale a gente notar que o local ele não estava preparado para o incêndio. Aliás, não havia, né, nesse tempo, né, o que a gente chama hoje de prevenção, não havia nada disso. Né? Ele não possuía extintor, não possuía sistema de iluminação, e tudo era a gás. Né? E ainda por cima era permitido que as pessoas fumassem no local. Então, olha a situação. E após esse trágico incidente, né, a legislação de segurança para incêndios, ela foi reformulada. E as leis trabalhistas elas foram revisadas e muitas conquistas foram adquiridas. E diante desse panorama, a criação de um dia dedicado à luta, né, das mulheres foi sendo pensada. Então, olha que interessante, né? Por conta do próprio sacrifício, muitas coisas foram repensadas. Você veja que loucura, né, Vanessa? Aqui, como é que pode? Não, é tudo muito complexo, né? Como você conquista por tudo que se tem que passar até conquistar um pedacinho, né, de direito. E aí existem diferentes versões. Eu tô vendo aqui na minha colinha que tem muitas versões diferentes para o Dia Internacional da Mulher, né? Sim. Tanto esse protesto na Rússia como a greve nos Estados Unidos tinham um objetivo comum, que era alertar, né, sobre o estado insalubre de trabalho, uma coisa desumana, uma coisa, né, que as mulheres estavam sujeitas, e além disso, em decorrência de um mal-entendido feito por jornais alemães e franceses, foi criado um mito em torno de uma greve ocorrida no dia 8 de março de 1857, né, que na verdade não ocorreu. Olha só. Olha um esclarecimento importante.
Então, não houve isso. E aí, dessa forma, em homenagem à luta e às conquistas das mulheres, o Dia Internacional da Mulher foi definitivamente, né, instituído pela ONU, a organização, né, das Nações Unidas, no ano de 75, 1975, sendo que a escolha do dia 8 está relacionada, dia 8 de março, né, está relacionada com a greve das operárias russas em 1917. Então, acabou que o dia 8 ficou definido mesmo por conta dessa manifestação das mulheres russas lá em 17. Olha que interessante, Vanessa, que você acabou de falar, porque justamente nós estamos aqui comemorando uma data que nos foi outorgada, na verdade, pela greve das trabalhadoras russas. Exatamente. E justamente agora, exatamente nesse momento, nós estamos vivendo um grande conflito com a Rússia. Bia, isso tudo é doído, não é? Isso é uma história, né? Um passado. A gente já tem aí uma coisa fixa que a história antiga é mais doída do que hoje, é mais sofrida, né? Foi uma luta para chegar nos dias de hoje, o que a gente teve que passar para poder chegar como estamos hoje, né? Pela igualdade e tudo mais. No geral, também a história das mulheres, ela esteve marcada pela submissão, né? Antigamente, pela violência também, porque antigamente a gente sabe que era o homem que mandava, a mulher ficava em casa, né? Apesar do fato de que as mulheres tenham, assim, alcançado muitos direitos, a luta ainda continua, né? Visto que elas ainda sofrem preconceito, a desvalorização, o desrespeito, né? Muito, né? Sim, no Brasil, tanto que no Brasil, em 1932, no governo de Getúlio Vargas, né, foi que as mulheres adquiriram o direito ao voto. Antes disso, a gente não votava. Imagina a gente não ter nem o direito de votar, de escolher o presidente, né? Em 2006, por sua vez, então, foi sancionada a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida também como Lei Maria da Penha, muitos conhecem essa lei, né? Que cria um mecanismo de proteção à mulher contra a violência doméstica. O nome dado a essa lei é uma homenagem à farmacêutica que sofreu violência do marido durante anos, né? Essa lei é considerada um marco na história de luta das mulheres brasileiras contra a violência doméstica, porque a gente sabe que hoje em dia ainda acontece, né? Ainda tem os casos, estão menores do que antes por ter toda essa lei, por ter a ajuda, né? Você liga no telefone, eles te ajudam, diz que socorro, alguma coisa assim. Então tem todas as formas de contrariar esta violência, mas às vezes ainda acontece, né? Ou ainda ouvimos histórias na TV. Exatamente, Bia. E assim, né, vejam como a gente precisou lutar muito, isso não aconteceu de forma natural, né? Não houve esse reconhecimento natural. A gente teve que batalhar e lutar muito, né? E a gente tem que parar para pensar, né, que, de uma certa forma, isso se explica pelo fato de ser atávico na espécie humana, é natural, faz parte, né, do DNA da espécie humana, que desde os primórdios, as fêmeas... Olha, pessoal, vamos fazer aqui uma observação. Eu não estou determinando fêmea no sentido pejorativo, hein? Por favor. A gente sabe que hoje, infelizmente, e eu sou contra, existe muito mimimi. E nós aqui, pessoal, do Arte em Foco, nós não gostamos de mimimi. Nós gostamos de cultura, gostamos de informação, gostamos de um bom conteúdo e gostamos de história. Então, se falamos de fêmea, não estamos descaracterizando ou desmaterializando, né, o processo de emancipação feminina, nem de reconhecimento e valorização da mulher. Muito pelo contrário, estamos falando da história. Então, aqueles que nos ouvem, né, antes de entrar com lacração, né, gratuita, sem fundamento ou mimimi, saibam. Estamos aqui usando o termo que compete ao animal. Somos animais, correto? Muito bem. Então, vamos voltar aqui. As fêmeas, né? Cabia às fêmeas a situação de cuidar da prole, enquanto os homens caçavam.
Então, lá na pré-história, os homens saíam às caças e as mulheres, pelo fato de engravidarem constantemente, um filho atrás do outro, era assim que as famílias eram formadas, elas ficavam em casa cuidando das crianças, né? E muitos historiadores, eles nos mostram que em inúmeros tratados e leis da época, ao longo aí da nossa história, né? Então a gente vai pular da idade das pedras, né? Como a gente diz, né? O Homo sapiens, Homo faber, né? E aí a gente vai com todas as caracterizações até chegarmos onde estamos, né? Aí nós temos um longo período histórico, né? Então, ao longo dessa história, o reconhecimento da mulher como ser humano, ele raramente ocorreu. Até hoje, se você ligar a televisão hoje, você vai notar que existe uma série de crimes que ainda são praticados contra mulheres que resolvem terminar um relacionamento. Né? Tudo bem, a Lei Maria da Penha, né? Esse homem vai preso, sem sombra de dúvida, mas ele ainda se sente no direito de tirar a vida dessa mulher. Ele vai preso e tudo mais, mas ele ainda faz. Exatamente, ele ainda faz. E por quê? É o termo atávico, né? Parece que está dentro do DNA masculino. O direito que ele se dá, né? Isso, exatamente, né? O fato de que ele, homem, se sinta dono do ser mulher, né? Isso é uma coisa impressionante. E a gente pode observar isso de forma muito clara, porque na Idade Média, por exemplo, uma mulher bonita demais, ou era banida do grupo para não perturbar as famílias, né? Isso é meio assim até hoje, especialmente se ela for solteira, né? A gente sabe. E as muito bonitas e inteligentes, sábias, né? Que não tivessem título de nobreza, que não pertencessem à corte ou tivessem um título de nobreza, elas eram muitas vezes queimadas e acusadas de bruxaria. O que aconteceu com Joana d'Arc, por exemplo? Né? Isso é Brasil. Olha, a gente não vai muito longe. O nosso Código Penal, olha para vocês verem a situação, ele reconhecia, e ainda, de uma certa forma, reconhece o crime de homicídio de um homem contra uma mulher como privação de sentidos do homem, diante da possibilidade de que essa mulher tivesse um relacionamento paralelo. Então, se julgado, ele era absolvido. Isso não faz tanto tempo, anos 50, 60. Eu já era nascida, anos 60. Então, olhem o absurdo. Se um homem fosse, né, julgado e o advogado dele alegasse privação de sentidos porque a companheira teve um caso paralelo, ele estava correto. Ele era absolvido em júri, porque ele teve a sua honra masculina aviltada. Gente, então, pelo amor de Deus, eu sou dono daquela estrutura, né? Eu sou dono daquela mulher. É um absurdo e tanto, sem precedente. É uma questão, nem vamos entrar na questão, porque é... jurídica, né? Não, vai conversa, né? Porque é polêmico, é um assunto delicado e polêmico. Muito. Mas então, olha, voltando aqui ao nosso, né? Ao nosso teminha, diante desse quadro, né, tão terrível aí que a Má está acabando de descrever e falar para a gente, tem algumas curiosidades também interessantes, né, da gente saber, assim, que às vezes a gente só sabe as coisas por cima, né, a gente não tem ideia das raízes das coisas, né, de onde vem. E aí, por exemplo, ó, no dia 5 de setembro é comemorado o Dia Internacional da Mulher Indígena. Olha que bacana, que foi instituído em 1983. A data é uma homenagem à mulher... Agora, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler porque eu vou falar errado. Posso te ajudar? Posso? Fala. Quechua, né? Quechua, que é uma tribo indígena. Quechua. Então, é uma homenagem à mulher quechua Bartolina Siza, que foi esquartejada durante a rebelião anticolonial de Tupac
Catari, no Alto Peru, que é a atual Bolívia, né? Esses nomes talvez, né, não sejam comuns para todo mundo, mas se der uma pesquisada na internet ou alguém já pode ter ouvido falar, né, com relação à história mesmo. E tem também o dia 25 de novembro, que se comemora o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E esse foi instituído em 81, no primeiro encontro feminista da latino-americana, né, e do Caribe, e oficialmente adotado pela ONU em 99. A data marca o assassinato, infelizmente é tudo na base de assassinato, tudo na base de morte. Exato! Que loucura, né? Então, essa data, ela marca o assassinato das revolucionárias dominicanas, irmãs Mirabal. E também a data de 25 de julho, na qual se comemora o Dia Nacional de Teresa de Benguele e da Mulher Negra. A data foi instituída em 2014 e é uma homenagem à líder quilombola que viveu no Brasil no século 18. E olha que recente isso, né? 2014. Gente, quer dizer, os direitos da mulher e a luta da mulher tá aqui, ó. Tá aqui, agora, nesse momento. Né? Vanessa, uma coisa, Bia, que a Vanessa acabou de falar que é doído, né? Tudo que acontece, né, para que a mulher tenha uma data comemorativa, para que ela seja lembrada, valorizada, foi na base, né, da luta intensa, do assassinato, né, da usurpação da sua própria vida. Para que ela seja aceita em uma coisinha, Isso. Né? Olha, a mulher vai virar o cabelo para o lado direito. É uma morte, é uma loucura para ela poder ter o direito de virar o cabelo para o lado direito. Aí a mulher quer passar um esmalte vermelho, aí é outra morte, é outra loucura, outro absurdo para poder ela ter. Então é cada coisinha, né? Cada fio de cabelo, cada coisinha pequena. Não precisa ser uma coisa estrondosa que a mulher quis fazer. É qualquer coisinha que a mulher queira, precisa ter uma luta árdua e grande por trás, né? É uma vergonha para a espécie humana, né? Pois é. Uma vergonha. Mas, gente, apesar de a gente estar comemorando, né, o mês das mulheres, no mês de março, a gente também não pode se esquecer de que a guerra está aí, né? É como a Ava falou. Bem lembrado. Muito tempo ali, já está junto aqui, né? Prestes de eu nascer já estava acontecendo. Assim, é muito importante a gente contar um pouco sobre a contribuição das mulheres durante algumas guerras, né? Alguns períodos de guerra, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, né? Como a avó já tinha dito. Ela foi muito importante para o processo de integração feminina na sociedade. Por quê? Em um período em que as mulheres eram excluídas de questões políticas, sociais, né, econômicas, entre outras, aí, né, durante a guerra, as mulheres elas foram essenciais. Elas saíram do espaço doméstico, né, da casa, para irem trabalhar no comércio, na agricultura, em fábricas em geral, e principalmente na produção bélica, para poder abastecer os soldados. Então, na guerra, elas também prestavam serviços médicos, de transporte, né? Também atuavam como cozinheiras, enfermeiras. Assim, né, também houve uma drástica mudança nos antigos costumes do papel da mulher na sociedade, né? Que antes eram vistas apenas como donas de casa, mães, cuidavam dos filhos, em que, enquanto seus maridos trabalhavam, né, e tal, isso nos mostra que com a maior participação feminina no mercado de trabalho, também houve o fortalecimento, né, da sua luta pela igualdade dos direitos, por a gente poder trabalhar, ganhar um salário melhor, e tudo aí foi desenvolvendo a partir disso. Então, a mulher tem um papel muito importante na guerra. Foi ela que ajudou a ganhar, a conquistar, né, Má? Exatamente, mas você está aqui falando, eu estou pensando, né? E foi justamente por conta da Primeira Guerra Mundial, né, que as mulheres de 14 a 18, como a Van já falou, que as mulheres americanas elas puderam vencer uma outra batalha em curso, já há décadas, garantir o direito ao voto.
né? Isso porque, com a guerra, nós temos um novo marco na história das mulheres. Só para a gente ter uma ideia, durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres elas foram para a Europa a fim de apoiar o esforço humanitário, administrando cantinas e ajudando nos serviços de saúde, né? Como a Bia já falou, enfermeiras, né, médicas. E de volta aos Estados Unidos, elas ingressaram na força de trabalho de novas maneiras, porque elas tinham modificado a sua própria estrutura social. Elas voltaram fabricando peças de aeronave e vagões ferroviários, operando guindastes e trabalhando como condutoras de bondes. Aí que se fazer uma ressalva também. Com o princípio da tecnologia e a mecanização dos processos, as mulheres já podiam dispor de outros elementos que as ajudassem no processo produtivo. Elas não precisavam da força bruta do homem, né? Ali no muque mesmo. O homem tem, a mulher não. Então, elas dispondo dos processos tecnológicos e da mecanização, elas ingressam como força de trabalho nas grandes fábricas. E aí elas começam a ter uma outra questãozinha que a gente já vai falar logo a seguir, que é a dupla jornada de trabalho. Né? As mulheres elas não deixaram de cuidar da casa, então elas acumulam a jornada de trabalho. Olha que interessante, né? Mas a mulher dá conta de tudo, ela dá conta da casa, dos filhos e do trabalho fora, né? Porque ela é mulher. A gente até vai hoje declamar algumas canções que falam dessa força feminina. Mas vamos deixar para lá, vamos só continuar aqui primeiro para a gente não se atropelar. É tanto assunto que a gente se atropela. Então, pessoal, quando a guerra termina, né, a Primeira Grande Guerra, algumas mulheres foram sumariamente demitidas, né? Quando soldados dispensados voltaram para rever os seus antigos empregos. Então, elas já não eram mais tão necessárias assim como força de trabalho. E, no entanto, a essa altura, a mudança na sociedade já tinha sido inevitável. Ela já não se conformava mais em ficar fora do mercado. E, com isso, ela ganha um outro detalhe que a Van vai falar um pouquinho para a gente, que é a questão da emancipação feminina. Ela descobre que ela pode trabalhar, ganhar o seu salário e não depender do homem que a sustente. Olha que interessante. Como é que fica isso, Van? Ali a mulher reconhece a sua capacidade, né? Exato. Poxa, eu não preciso só ficar dentro de casa cuidando da casa e dos filhos. Eu posso fazer mais. Então, olha, já na Segunda Guerra Mundial ocorre a Segunda Guerra que ocorreu de 1938 a 45, podemos dizer que tenha sido um conflito bélico de proporções globais, né? Vejam, olha que interessante isso. Historicamente, o homem era tido como mantenedor da família, né? Ali o provedor de todas as coisas, né? Como a gente já está falando, a mulher tem filhos, cuida da casa e dos filhos. Fim. Era essa a proposta, né? E o homem que mantinha todo o resto. Carreira, estudos, posições de destaque, de todo destaque, inclusive na política, na sociedade, eram exclusividade somente do homem. E aí foi o momento que a mulher começou a se incomodar com ele. Na verdade, eu acredito que esse incômodo já vinha desde sempre, né? Mas a partir desse momento que ela se viu ali no batente, né, para tapar um buraco dos homens, e depois eles voltaram e elas já podiam, agora um step, né? Agora não preciso mais de vocês, podem voltar lá para casa? Aí elas falaram, não, peraí, né? Peraí que a gente pode mais do que só isso. Então, o ambiente de guerra era tido como um lugar exclusivamente de presença masculina. O homem sustentava ali uma imagem de superioridade, né, e de heroísmo perante as mulheres no meio social, enquanto elas era proibido trabalhar, mal podiam estudar, se podiam, né, cabendo-lhes ali somente, antes de tudo, o papel de dona de casa e mãe.
a guerra, ela vai forçar tanto as mulheres quanto os homens, né, a situações em que esses homens vão deixar de ser os heróis, né, deixarão de ser os heróis e vão mostrar a sua fragilidade. E aí aquela ideia de que o homem é poderoso, é viril, é racional, aquela coisa, né, toda, a guerra destrói. E isso é perceptível quando o mundo descobre que a mão de obra feminina em postos puramente masculinos para a época, como de engenharias, né, postos ali de motoristas de caminhão, tanque, né, caminhão-tanque, essas coisas todas de guerra, né, e diversas outras profissões, deixando para trás essas regras e valores sociais do período que impactam o mundo. Então, assim, enquanto os aliados levavam o sexo feminino à guerra, atuando em fábricas, enfermarias, escritórios, como a gente já falou aqui, né, e até mesmo como soldados, né, a ideologia nazista ainda considerava que as mulheres deveriam permanecer longe de questões políticas e militares e tudo mais. E aí a mulher deveria ser o alicerce da família, cuidar somente da casa, gerar os filhos e afins, ali dentro de casa, né, naquele mundinho. Porém, após 3 anos de guerra, esse ideal caía por terra, né, porque a força feminina é reconhecida também no Partido Alemão, por exemplo. A mulher acabou se destacando de forma que não dava mais para voltar só para esse mundinho, né? Ela era capaz, lógico, e não fugia às suas obrigações de cuidar desse mundo, né? Que é cuidar da sua casa, que é cuidar dos seus filhos. Isso está entranhado na gente, né? Não tem para onde fugir. Porém, além disso, a gente pode muito mais. Sim. Tanto que, entretanto, mesmo a gente dando um passo à frente, né, exercendo cargos e trabalhos tão importantes naquele momento, na guerra, as mulheres elas não deixaram de ser vítimas também de machismo estrutural, né? Estando ainda muito longe da igualdade de gêneros, recebiam salários significativamente muito menores do que os homens, ainda sofrendo diversos tipos de preconceitos na parte de colegas, né? Sempre tem aquela piadinha, ai, que foi? Tá de TPM, né? Sempre tem, clássica. Bia, só uma... Um adendo. Que a gente já falou e já vem falando, mas tudo isso que a gente está lendo era para ser antigo, né? E, infelizmente, tudo isso é muito atual ainda. Exatamente. Isso infelizmente, acontece nos dias de hoje. Mulher não pode estar irritada que ela está de TPM. Não tem, né? Ela tem sempre hoje tá. Não tô, filho, só tô irritada por isso, aquilo e aquilo outro, né? Um homem, se ele está irritado, ele está preocupado com as condições de trabalho, né, com as condições sociais. Uma mulher, se ela coloca as pernas de fora porque está calor, ela está querendo seduzir alguém. Ela não pode querer ficar à vontade ou estar com calor. Ainda, infelizmente, são tantas coisinhas pequenas e bobas e que nem precisariam mais, né? Claro que a gente tem que dizer que muita gente, muitos homens, inclusive, são muito diferentes desse contexto todo de superioridade e de machismo, né? Infelizmente, que é uma coisa cultural, né? Vem muito da criação. E graças a Deus isso tem mudado bastante, mas ainda existe muito, né? Bia, desculpa, te cortei. Não, imagina. Mas é verdade, isso é algo muito atual, né? É algo que está mudando, graças, né? Graças a Deus está mudando, mas ainda estamos aí caminhando de passinho em passinho, né? Para uma coisa melhor, espero que, né? Melhor. Mas voltando aqui para o contexto de guerra, o pior é que muitos, né, temendo que após o fim da guerra, a força feminina de trabalho que elas já tinham, né, construído durante a guerra, ela permanecesse ativa,
acreditando então que eles, né, os homens, perderiam os seus espaços, né? Quando o conflito acabou em 1945, a presença dos homens volta a predominar no mercado de trabalho, né? Grande parte da mão de obra feminina foi desprezada, foi despedida. As mulheres, então, são, né, compelidas a dedicarem-se de novo exclusivamente às atividades domésticas, a cuidar da casa, dos filhos. Mas a gente pode dizer que a guerra, né, favoreceu indiretamente ali a emancipação das mulheres, porque elas perceberam que elas podiam fazer muito mais do que elas estavam fazendo antigamente, que não era só, né, que nem a Val falou, o mundinho. Elas expandiram essa ideia, viram que podiam se emancipar, que podiam cuidar de si mesmas, né, questionaram e muito as diferenças de conduta que os homens estavam tendo, de leis, de salários, né, relativos aos seus postos de trabalho, quando esses eram os mesmos que os homens ocupavam, porque aquela história que a gente tem até hoje em dia da diferença de salário de uma mulher para o salário de um homem, que a gente ainda tem a diferença ali, né? Então, aí que elas começaram a perceber que, ó, a gente pode mudar, a gente pode ser mais do que a gente estava sendo, e abrir os olhos, e agora não dá mais para voltar atrás. Isso mesmo, Bia, não dá mais para voltar atrás. E olha que interessante, gente, foi na década de 60, né, à luz da segunda onda feminista, porque a grande onda feminista ela acontece mesmo por ocasião da Primeira e da Segunda Guerra, né? E a segunda onda feminista ela vem em 1960. Ela acontece originalmente nos Estados Unidos e se espalha pelo mundo, né? E as mulheres começam a ganhar voz, né, na luta pelos direitos. E olha que interessante, o movimento pela libertação da mulher do patriarcado, que é essa coisa, né, do homem dominar tudo, a luta pelo direito ao corpo, né? Ou seja, antigamente se uma mulher fosse estuprada, a culpa era dela. Ela estava no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Oi? Como é que é isso? Meu Deus! Infelizmente, hoje ainda se ouve, né? Mas como ela estava... Mas olha como ela se vestia. Exatamente. Olha o que ela fazia. Não, como assim olha o que ela fazia? É claro que é um exagero meu, mas a mulher pode passar pelada na rua, que você não tem o direito de nada. Exatamente. Perfeito. Perfeito, claro. Isso não te dá direito nenhum a nada. Exato. E olha que interessante, né? Nos anos 60, né, a mulher, então, ela luta pelos direitos ao corpo, pelo sufrágio, que é o direito ao voto, né? E os direitos pela igualdade de gênero. Se numa determinada função de médico, por exemplo, né, o homem ganha X, a mulher deve ganhar a mesma coisa. É por função e não por gênero. Né? Exatamente. E assim a luta se instituiu. Mas olha que interessante, teve uma ativista feminina chamada Beth Friedman, nos Estados Unidos, que em 1968 ela incentiva e lidera cerca de 400 mulheres. Estas se aproximaram de um teatro, à época, onde ocorria o concurso Miss América, em Atlantic City, dispostas a colocar fogo em apetrechos como sutiãs, cílios postiços, saltos altos, né? Elas não sabiam, mas elas estavam prestes a mudar radicalmente a história do feminismo no mundo. Não houve fogo naquele dia, porque o protesto foi impedido pela prefeitura, etc. e tal. Embora esse episódio, né, tenha sido eternizado como a queima dos sutiãs. No entanto, eu acho que elas incendiaram muito mais do que meia dúzia de peças, né, do vestuário feminino, que são os sutiãs. Elas incendiaram o mundo com as suas ideias. E a partir daí, né, muita coisa mudou. É importante que a gente faça aqui a seguinte observação. Eu acho que o respeitar a mulher, ou a mulher se fazer respeitar, não significa ela se tornar masculina. Ela não precisa se tornar masculina. Para que eu seja respeitada como mulher, eu não preciso adquirir a função masculina. Eu não preciso tomar hormônio para nascer barba no meu rosto para isso.
Eu posso manter os meus longos cabelos, não é? Como diriam alguns filósofos do período setecentista, que a mulher era um belo ser, né? De cabelos longos e ideias curtas. Oi? Pois é. Era a ideia dele, né? Era a Não cabeça é? dele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não precisa cortar os cabelos, né? E se masculinizar, não. A gente pode viver todas as experiências dentro do âmbito feminino, se este é o nosso ideal, e termos o direito de mudar a sexualidade, caso também seja o nosso ideal. E isso nos convenha, não é? Eu acho que essa liberdade é que faz com que a mulher deva ser respeitada como tal. E aí, eu acho que a mulher ela pode inaugurar uma coisa que está muito embaixo atualmente, que é o respeito ao ser humano. Né? Você respeitar o outro pelos seus valores, pelas suas ideias, pelas suas condutas, né? O respeito ao indivíduo, independentemente de suas questões de gênero. Nós teremos um programa dedicado a isso. A Ivan, me tira da tomada. Vou tirar. Então, olha, como, né, falamos de mudanças e podemos falar um pouco de algumas das mulheres, então, que foram as grandes responsáveis, direta ou indiretamente, por todo esse processo, né, por todos esses processos. A lista é gigantesca, então a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas que ainda não foram citadas e que merecem esse destaque. Joana d'Arc, que é uma, né, que a Marília já citou aqui. Joana d'Arc ali no século XV, foi uma grande mulher. Quem não sabe nada sobre a história, dá uma pesquisada, procura, mas eu imagino que alguma coisa saiba sim, porque foi uma grande mulher, né? A história dela ficou marcada. Ela sofria de visões assim com Deus e com os seus anjos, né? Desde os 13 anos de idade, até certo dia em que foi assim, até o não coroado rei da França, Carlos XII, né, convencendo-o a deixá-la enfrentar a invasão britânica durante a Guerra dos 100 Anos. E aí foi, então, enviada para o cerco dos inimigos contra a cidade de Orleans. Ela conseguiu romper isso, então, né, em apenas 9 dias e provou o seu valor como estrategista e guerreira. E ela era só uma menina. Olha o dom, olha o talento. Ela não era uma mulher, né? Uma mulher já formada, era uma menina em formação de mulher ainda, né? Olha que potência, que força que essa mulher tinha, né? Após liderar, então, diversas outras ágeis vitórias aí, Joana levou Charles XII ao trono, né? E se tornou a primeira pessoa da história a comandar todo um exército de uma nação, isso com apenas 17 anos. Olha que loucura, né? Que loucura. A gente pensa lá em, meu Deus, como eu estava com 17 anos, né? Preocupada com as minhas unhas, preocupada em ir para a escola, bonita, né? E olha onde essa menina estava aos 17 anos e lá naquele tempo ainda por cima. Que avanço, né? Que gênia, assim. E aí, mesmo depois de sofrer feridas no pescoço, cabeça, ela continuou acumulando vitórias para a França, até que foi capturada e julgada como herege, né? Que naquele tempo se denominava muito assim, né? O que não era, sei lá, aceito de repente pela Igreja Católica, né? Então, como herege por uma falsa corte católica, na verdade, que a queimou viva. Então, Joana d'Arc foi uma jovem mulher, né, que guerreou muito e acabou seu último momento ali queimada viva. Mártir, então, né? Uma mártir.
Exatamente, exatamente. Inclusive, eu tive o prazer de ir até a França, né, de ir a Paris, e maravilhoso lugar, e tem uma imagem, né, assim, uma estátua bem grande, uma homenagem a ela, num cavalo, bem bonita, e eu tirei uma fotinho, porque me emociona, porque é digna, né? Infelizmente, muitos só conquistaram algum reconhecimento pós-morte, né? Que é o caso dela. Mas antes vir o reconhecimento do que não vir reconhecimento nenhum em nenhum momento, que aconteceu com tantos, né? Certamente. Exato. Tantos a gente nem sabe, né? Nem tantos que lutaram, tantas que lutaram, né? E aí ela tem uma estatuazinha lá, super bacana. Então, também podemos citar Isabel de Castela, né, dos séculos XV e XVI, foi coroada rainha de Castela na Espanha após uma árdua guerra de sucessão, né? Isabel criou a Santa Irmandade com o intuito de diminuir a grande quantidade de bandidos que tomaram as estradas do país após o conflito entre os aspirantes e os aspirantes a regentes. Depois, ela passou a acompanhar de perto as campanhas militares do seu marido, Fernando de Castela, e participou diretamente da expulsão dos mouros de seu território. Eu estou lendo tudo isso aqui porque é muito detalhezinho, né? Muita informação assim delicada, que se a gente não lê com atenção direitinho, a gente acaba passando alguma informação errada e não é o que a gente quer, né? Mas não, nem podemos. Nem podemos. Você tem razão, Vanessa. E olha, aí pegando a lista das mulheres, nós temos também outras menos conhecidas, né? Porque Isabel de Castela e meu Deus, a Joana d'Arc, né? Que teve até um filme, se eu não me engano, com a Mila Jovovich, né? Recentemente, o filme é de 2010, por aí, né? Recente, e foi maravilhoso. Ou um pouco antes de 2010, não sei, mas é fantástico. A gente tem outras mulheres fantásticas, por exemplo, né? A Ludmila Pavlichenko, que agora, século XX, nascida na Rússia, em plena Primeira Guerra Mundial. A Ludmila se mudou com a sua família para Kiev. Conhece essa cidade? Capital da Ucrânia, né? Que está sendo mais do que comentada, né? No mundo todo, né? Há quase uma semana, né? Coincidência, por isso que eu trouxe para vocês, para a gente notar, né, como a história ela aproxima os fatos. E aos 14 anos de idade, né, ela se mudou com a família para Kiev, onde passou a trabalhar como lixadora em uma fábrica de armamentos e entrou em um clube de tiro de uma organização paramilitar soviética. A gente não pode esquecer que a Ucrânia era aliada da União Soviética, tá? A antiga União Soviética, né? Ela fazia parte da Rússia antigamente. O seu hobby como atiradora continuou mesmo após ela ter concluído um mestrado em História na Universidade de Kiev. Então, durante a Segunda Grande Guerra, ela continuava estudando quando os alemães começaram sua invasão à União Soviética. Ludmila, então, se apresentou como um dos primeiros voluntários no escritório de recrutamento militar e recusando a função de enfermeira, né? Porque as mulheres normalmente eram enfermeiras por conta dessa coisa de cuidar, né? A mulher cuida, e a enfermagem, eu acredito, a nossa Bia pode dizer melhor, né? Aqui, a nossa Bia, já quase uma enfermeira formada, daqui a pouquinho já está aí se graduando. Eu acho que esse cuidado que a enfermagem traz, né, faz parte do âmbito feminino. Então, ela mesmo se recusando a função de enfermeira, porque ela tinha, né, essa coisa, né, de ser uma boa atiradora, essa habilidade, ela se torna uma das 2.000 mulheres atiradoras de elite do Exército Vermelho, ou soviético, das quais somente cerca de 500 sobreviveram à guerra. Mas ainda temos também Amélia Earhart, a mais famosa aviadora dos Estados Unidos.
Ana Yergorova, pilota ou piloto e heroína da União Soviética na Segunda Grande Guerra, né? A Augustina de Aragon, a Joana d'Arc espanhola, ela impediu que os franceses ocupassem Saragoça durante o período napoleônico. Anne Bonny, a mais infame capitã pirata, olha uma pirata feminina, Catarina Sforza, tirana da Itália medieval, que submetia seus inimigos a torturas mais cruéis do que qualquer outro homem poderia saber. Xing Shi, a pirata que comandou uma frota de navios tão poderosa que derrotou a Marinha Imperial da China. Elizabeth Bartoi, condessa da Transilvânia, inspiração para o mito do vampiro Drácula, dos filmes de terror. Flora Sands, a única mulher britânica a servir em combate na Segunda Grande Guerra Mundial. Geneviève de Galland, o anjo do Bien d'Arbian. Grace O'Malley, a rainha pirata de Connaught. Hannah Duston, colona norte-americana que escapou de seus captores, matando a todos com um machado. Olha que loucura! Hawa Abdi, a ginecologista que salvou milhares de vidas e lutou como milícias na Somália por 30 anos. Isabelle da França, a rainha britânica que depôs e executou o rei. Jacqueline Corrin, uma das pilotas mais bem-sucedidas da história. Jeanne Hachette, a garota adolescente que defendeu sua cidade usando uma machadinha. Janine Rhodes, também conhecida por seu disfarce, Albert Cachet, soldada, né? Da União da Guerra Civil Norte-Americana. Jennifer Musa, a rainha irlandesa do Baluchistão. Kala Al-Ajnal, que nome difícil, né? A gente está lendo a colinha aqui. Heroína guerreira da expansão islâmica. Lausanne, guerreira e líder dos Apaches, que era habilidosa com armas, remédios e profecias. Lídia Litviak, a primeira mulher da história a vencer uma batalha aérea sozinha. Marie Colvin, a correspondente de guerra que encarou incontáveis regiões de conflito. Matilde de Canossa, princesa guerreira italiana que serviu como guarda pessoal do Papa na época. Né? Milunka Savic, a soldada mais condecorada da história. Nina Olnonova, a órfã ucraniana que aterrorizou os nazistas com a sua metralhadora. E por aí vai, pessoal. Eu poderia ficar aqui citando, né? E se a gente olhar a história, são tantas e tantas e tantas mulheres que caíram no esquecimento. E nós estamos aqui revivendo algumas delas por conta da importância que elas tiveram. Então, a gente imagina que a Guerra das Mulheres tenha se dado num âmbito, como eu diria, mais mercantil. Nem sempre. Elas foram a guerra de verdade, como nós vimos aqui, né? Mulheres pegando em armas, piratas depondo reis, né? Mulheres levando ao sacrifício seus inimigos. Isso porque a alma feminina é guerreira. Tô certa, Bia? Ah, com certeza. A Van já falou várias vezes, né, que a gente é lutadora, a gente é guerreira, a gente luta com unhas e dentes, né? A gente tá sempre lutando, né, pelo que a gente quer, até para criar filhos, cuidar de casas é uma guerra, né? É uma luta todo dia, não é fácil, não é. Também não estou desprezando quem trabalha por aí afora, também não é fácil. Então, todo dia a gente está aí lutando, né? E a gente acabou trazendo aqui para vocês uma seleção de frases que a gente viu por aí que melhor representam as mulheres guerreiras, né? Que a gente conhece. A gente trouxe algumas, eu vou ler algumas, a Van vai ler outras, que a gente achou muito interessante, umas frases bem legais. A primeira é assim: mulheres. Gostava das cores de suas roupas, do jeito delas andarem, da crueldade de certas caras.
Vez por outra, via um rosto, beleza quase pura, total e completamente feminina. Elas levavam vantagens sobre a gente. Planejavam melhor as coisas, eram mais organizadas. Enquanto os homens viam futebol, tomavam cerveja ou jogavam boliche, elas, as mulheres, pensavam na gente, concentradas, estudiosas, decididas, a nos aceitar, a nos destacar, nos descartar, a nos trocar, a nos matar, ou simplesmente a nos abandonar. No fim das contas, pouco importava. Seja lá o que decidissem, a gente acabava mesmo na solidão e na loucura. Essa é a frase de Charles Bukowski, né? É uma frase que mostra que nós mulheres, a gente está sempre, né? Que hoje em dia a gente não é mais de aceitar e a gente luta por aquilo, a gente, né, vai atrás e tudo mais. Outra aqui que eu tenho também, de Friedrich Nietzsche. É um nome Isso, difícil. Nietzsche. É um filósofo. É difícil mesmo, né, da gente pronunciar. Nossa. Porque alemão é uma língua de sonoridade gutural, né? A gente se atrapalha mesmo, né? Nietzsche, fantástica essa frase. Ela começa assim: vejam essa outra sobre mulheres e máscaras. Há mulheres que, por mais que pesquisemos, não têm interior. São puras máscaras. É digno de pena o homem que se envolve com estes seres quase espectrais, inevitavelmente insatisfatórios, mas precisamente eles são capazes de despertar da maneira mais intensa o desejo do homem. Ele procura a sua alma e continua procurando para sempre. Olha, Bia, eu vou pegar uma carona com você aqui para anotar. Ele muda, ele coloca no masculino, ele chama a mulher de ser, né? Esse ser. Porque ele contempla a alma feminina dizendo que a sedução é tão intensa que ele, como homem, se perde. Eu não sei se isso é uma elegia, um elogio, ou se ele está atacando. De qualquer forma. É um elogio porque ele não tem nem palavras. Isso é bom a gente ver desse lado. É bom a gente ver desse lado. Nossa, Bia, o que você foi trazer para a gente, pelo amor de Deus? Muito bom. Então, vamos lá para mais uma frase, né, uns versos desses que a Bia já vem falando. Olha esse. Para vocês, mulheres que desacreditaram, né, dos homens, nem venham dizer que príncipes encantados não existem, pois eles existem. Eles só não vêm mais com uma roupa de galã branca, em um cavalo branco. Os príncipes encantados são aqueles caras que dormem e acordam pensando em vocês, pensando em uma forma de fazer vocês felizes por mais uns dias, pensando em arrancar um simples sorriso. Algumas, infelizmente, não têm o príncipe encantado, porque ao invés de escolhê-lo, escolheram ao bobo da corte, por ser mais bonitinho e engraçado. Essa é uma frase de Tati Bernardi. É bacana, né? É bacana porque, principalmente hoje, fala-se muito de não acredito nesse negócio de príncipe encantado, né? Eu achei muito fofo. E aqui uma de Virginia Woolf. Grande escritora, grande. Vamos lá ver o que a Virginia tem pra gente. A verdade é que eu sempre gosto das mulheres. Gosto da falta de convencionalismo delas, gosto da integridade delas, gosto do anonimato delas. Agora,
umas mais. Esse foi um trechinho só, né, dessa da Virginia Woolf, e aí agora tem mais umas outras bem curtinhas, ó. Mulheres tarja preta, contraindicadas, que causam dependência física, não há, de vez em quando, assim, toma-se uma dose já desejando outra. Ai, essa foi de Fernanda Young, maravilhosa, muito bacana também, uma escritora muito boa. Ó, tem essa aqui. Ele tem mulheres mais bonitas e o que tenho de melhor, ele nem tem muita capacidade mental para valorizar. Entendeu? Ele tem mulheres mais bonitas, mas o que tenho de melhor, ele nem tem capacidade mental para valorizar. Essa é de Marta Medeiros. Grande escritora também. Ó, as mulheres possuem seu próprio campo de batalha. Com todas as crianças que elas trazem ao mundo, lutam uma batalha pela nação. Essa é de Adolf Hitler, o próprio. Vê a questão machista aí, né? Claro que a gente tem também uma outra frase, né, do Paulo Freire, né, que ela começa assim: onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. Porque é aquela coisa, né? Mulher não entende muito cabeça de homem, homem não entende muito cabeça de mulher, então sempre que tem os dois ali, a gente consegue ensinar e aprender, tanto nós quanto eles, né? Todo mundo aprende. É assim que a gente vai vivendo. Eu acho que a vida é um ensinamento constante, né? Nós estamos sempre aprendendo e ensinando, e, né, não importa o gênero, a idade, a gente está sempre aprendendo e ensinando coisas, né? Como vocês podem ver ali em cima, a Van, né, teve o filho dela, que a gente estava só porque a gente estava falando de filhos aqui agora, né? Mas tudo bem, a gente continua enquanto ela está ali dando atenção para o filho dela, a gente vai continuando aqui pegando barco, daqui a pouco ela volta. Exatamente. Agora a gente vai ler, a gente vai declamar, né, um pouquinho de músicas, de poemas que tem mulheres envolvidas, que falam sobre as mulheres, né? Eu vou declamar Martinho da Vila com Mulheres, o nome realmente é Mulheres. Ela começa assim: já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas, até certo tempo fiquei, para outras, apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, a casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é de verdade. É tudo que um dia eu sonhei para mim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Né? Já tive mulheres atrevidas, do tipo canhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Né? Aí ele continua lindamente. Nossa, Né? essa De música, novo, de novo. essa música tocou tanto, mas tanto, mas tanto, tanto. Martinho da Vila ia em programa de TV, ia em todo. Aliás, até hoje, quando ele vai em algum lugar, tem que cantar essa música, que marcou. Virou um hit e é lindo. A gente pode ver que ele fala das mulheres de uma forma bela, né? De uma forma
não preconceituosa, mas ele, né, ele dá de uma aquela... forma que todas são especiais, né? Ele Todas e qualquer uma. ele tem a dele, né, a que faz ele feliz ali, a única, mas ele vê É, as outras também de uma forma linda, de uma forma bela, de uma forma respeitosa, elogiando e tudo Isso, mais, né? exatamente, Bia. Ele fala é, com respeito de todas elas, né? é verdade, é muito bonito, né? Bom, eu vou de Erasmo Carlos. O tremendão. Tremendão. Sexo frágil. Essa também é uma outra Bem que conhecida. muito, muito conhecida. É, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego, se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas, para quem deu à luz, não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama a sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro que você foi gerada, me veio inspiração para decantar você nessa canção. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Mulher. Linda, Lindo né? demais, lindo, lindo, Linda, lindo, linda, lindo, lindo. falando da força mesmo da mulher em todos os sentidos, né? É muito bacana. Exatamente. A gente se emociona, né? Com todas É, essas melodias e, aliás, essas letras. E eu trouxe para a gente, e queridas, por falar em emoção, não quero nem, olha, vai, Marília, uma vai. de Toquinho e Vinícius, né? Mulher. Ai, ai, é um suspiro, né? Mulher, ai, mulher, sempre mulher. Dê no que der. Você me abraça, me beija, me xinga, me bota mandinga, me faz a briga só para ver quebrar. Mulher, seja leal. Você bota muita banca? Infelizmente, eu não sou jornal. Mulher, martírio meu, o nosso amor deu no que deu. E sendo assim, não insista, desista, vá fazendo a pista, chore um bocadinho e se esqueça de mim. Essa jogada, né, que o Vinícius e o Toquinho tinham, né, de Ai, compor, fofa, ai. é fantástico, né? Ah, eu Ou sou seja, suspeita para falar, adoro, adoro. eu também. Meninas, foi um Muito prazer bom. dividir a tela mais uma vez, para a gente começar a falar das Ah, mulheres, né? A de hoje, as mulheres guerreiras que tiveram muita é, importância nos inúmeros períodos de guerra. Mostramos mulheres piratas, né? Que a gente nem imagina. Acho que nunca foram feitos filmes, né? Com mulheres, né? À é frente de um navio verdade. pirata, mas elas existiram, né? Mulheres atiradoras, mulheres snipers, né? Em guerras, né? Mulheres que, apesar de tudo, continuaram amamentando seus filhos e cuidando da vida. E eu me despeço É. aqui de vocês. Um beijo muito carinhoso para todo mundo. E eu, pegando esse gancho de mulheres amamentando, eu não estou amamentando mais. O Heitorzinho está com 3 anos, mas olha, hoje que coincidência, né? A gravação desse programa. E eu num dia totalmente desafiador em casa, sozinha, com o Heitor, porque o meu filho mais velho não está em casa, né? Então,
o Heitorzinho lá no quarto, vendo desenho no celular, e eu aqui, trabalhando. E esse desafio de vai dar tudo certo. E sempre dá, né? Porque a gente sempre, do nosso jeito, consegue resolver todas as questões, porque mulher é isso, tudo que a gente acabou de falar e muito mais, né? Exatamente, porque a gente acaba, né, driblando as dificuldades e conseguindo realizar os nossos objetivos. E eu, assim, eu quero me despedir, porque meu bebezão tá me chamando lá já. E eu espero que vocês tenham gostado bastante do programa, a gente adorou. Esse é só o início, né? Que nesse mês de março a gente vai falar muito mais das mulheres ainda. Eu espero que vocês nos acompanhem, chamem os amigos, compartilhem, e é sempre um prazer estar na companhia de vocês. Eu agradeço muito, né? Um beijo e até o próximo programa. Um beijão, até o próximo programa, no próximo sábado, né? Vamos continuar com o assunto das mulheres. Muito obrigada pela companhia, espero vocês na próxima e até lá, gente. Um beijo, tchau, tchau.